Ímãs de neodímio. De acordo com as leis da física, se você colocar dois ímãs um ao lado do outro, eles começam a se interagir, e o modo de interação depende dos próprios ímãs, bem de como eles são colocados um em relação ao outro. Os polos magnéticos iguais, como norte e norte ou sul e sul, se repelem mutuamente, enquanto que os polos magnéticos diferentes, isto é, norte e sul, são atraídos um pelo outro. Tudo o que acabamos de contar até agora chama-se Lei dos Polos Magnéticos, e é possível criar uma variedade de dispositivos fascinantes ao fazer experimentos com esse magnetismo. Neste caso foram usados dois grandes ímãs de neodímio, e embora o peso de cada um deles seja de apenas 1,8 kg, ao ser atraído pelo metal, o objeto pode atingi-lo como se tivesse 300 kg. Mas se colocar dois ímãs com os mesmos polos virados um para o outro e jogá-lo com força, dá para ver como a peça jogada balança para cima e para baixo. E quando o ímã finalmente para, ele fica suspenso a uma distância de 150 mm da outra peça. Já se fizer a mesma coisa, mas colocando os ímãs com os polos opostos, a força de atração mútua deles é tão destrutiva que no momento do contato ambos os ímãs se quebram instantaneamente. Hyper-B. O dispositivo que está sendo mostrado no vídeo não ganhou esse nome por acaso. O fato é que ele representa uma hipérbole, que na matemática assim é chamado o tipo de superfície de segunda ordem no espaço tridimensional. O conceito é bastante complicado, mas com o Hyper-B tudo fica muito mais simples. Este dispositivo nada mais é do que dois círculos de plástico fixados com uma haste. Esses círculos também são ligados por uma linha especialmente esticada e transpassada entre eles várias vezes. Esferas de plástico ou metálicas são colocadas nesta linha, e é aí que começa a magia que o criador do Hyper-B chama de cinética da diversão. Quando uma pessoa gira a peça, as bolinhas que estão paradas no fim da linha começam a deslizar no fio, e as esferas se movimentam formando sempre um tipo de desenho que é muito parecido com o sinal do infinito. Vale notar que não é nada fácil de montar o dispositivo com suas próprias mãos. O fabricante do Hyper-B oferece instruções detalhadas no site de como fazer isso. Mas se não quiser perder tempo na montagem, basta comprar o Hyper-B pronto por cerca de 20 a 30 dólares. Brinquedo antigravidade. Já dissemos hoje que, ao fazer experimentos com ímãs, dá para se criar uma ampla variedade de brinquedos. O dispositivo que está sendo mostrado no vídeo agora é o resultado de mais um desses testes. Nesse caso, assim como no primeiro, está sendo usado o ímã de neodímio. O princípio do brinquedo é muito simples. O ímã é jogado dentro de um cano metálico grosso e então ele começa a cair lentamente, como se negasse as leis da gravidade. Mas, na verdade, não tem nada de complicado nisso. É que simplesmente a espessura e comprimento e o diâmetro do tubo são arranjados de forma que a lei de Lenz entra em ação. Essa lei foi descoberta em 1833 e é bastante abrangente, por isso é aplicável a uma variedade de situações físicas. Neste caso específico, o ímã simplesmente interage com o cano de metal que está em volta dele, deixando o movimento mais lento. Este efeito é alcançado porque o tamanho do tubo é perfeitamente combinado com o tamanho do ímã. Esse brinquedo pode custar até 25 dólares. Giroscópio.
E embora no vídeo de hoje mostramos alguns brinquedos, o dispositivo que está sendo apresentado agora pode ser muito útil, até porque ele é uma das peças dos sistemas de navegação, como os horizontes artificial de aviões e as bússolas giroscópicas. O giroscópio é um aparelho capaz de responder às mudanças nos ângulos de orientação do objeto onde ele está instalado em relação ao sistema de referência inercial. Em outras palavras, a rotação da estabilidade do dispositivo no espaço, ou seja, permite contrabalancear os desvios do eixo de rotação. Já como brinquedo, o giroscópio é muito divertido, pois pode girar em qualquer ângulo e em cima de qualquer coisa. O preço dele é de $15. Ferroleak. Este relógio é feito com um líquido ferromagnético muito conhecido por sua capacidade de reagir a campos magnéticos. O fato é que o sistema coloidal deste líquido contém partículas magnetizadas de tamanho muito pequeno. Usando este conhecimento, o designer holandês Zelf Koelma conseguiu criar um relógio magnético e incrivelmente moderno. Os números são feitos de gotas que se movem ao redor do relógio como criaturas vivas. O segredo deste relógio é que o fluido ferromagnético é pressionado entre os painéis de vidro. Atrás da tela, na parte interna do relógio, tem ímãs que se movem. O fluido então reage ao campo magnético externo que é criado, o que faz com que as gotas se movimentem ao redor do display. Graças à dinâmica natural, o líquido se move de forma imprevisível, o que deixa o efeito ainda mais divertido. Note que este princípio pode ser usado não somente para criar relógios. O líquido pode se mover com qualquer ímã e em qualquer direção, ou seja, dessa maneira pode-se obter qualquer formato e até mesmo desenhos. Apenas 24 relógios desse tipo foram fabricados, porém não foram colocados à venda ao público. O Ferroleak é vendido mais como uma obra de arte e por muito dinheiro. Story. Em todos os lugares e casas há relógios hoje em dia, e deve ser por isso que os engenheiros estão procurando novas maneiras de torná-los cada vez mais diferentes e divertidos. O relógio Story da empresa Flight é feito de madeira natural, mas essa não é sua principal característica. O tempo do Story é mostrado por um ponteiro flutuante, que literalmente levita no ar, e sua função é desempenhada por uma bola magnética. E já que não existem números na superfície que mostrem a hora exata, o fabricante então oferece várias formas diferentes para ajustar o relógio. Por exemplo, a esfera pode fazer contagem regressiva para os dias do ano ou para o número de dias que faltam para um determinado evento. Tem também um display LED que pode ser ligado se quiser ou então configurado para ser ativado reagindo ao sensor de movimento. Como já deve ter percebido, a bola é uma pequena peça de ímã que é mantida levitando sobre o relógio devido à força do campo que é produzido pelo sistema eletromagnético escondido debaixo da placa de madeira. O Story pode ser comprado pelo valor de $650 a $700, dependendo do tipo de madeira que é escolhida. Levitação acústica. As ondas sonoras podem agir sobre objetos leves e pequenos com força suficiente para suspendê-lo no ar e deixá-lo parado. A posição estável de um objeto relativamente pesado em uma onda acústica é chamada de levitação acústica, e as pessoas só foram conhecer essa força pela primeira vez em 1934. É claro que não demorou muito para tentar descobrir uma utilização prática para isso. Por exemplo, a levitação acústica vai ser utilizada para o transporte de objetos pequenos. Com a ajuda da energia
das ondas, especialistas modernos conseguiram até mesmo fazer um objeto flutuar ou realizar uma rotação planejada. E embora no futuro a levitação acústica irá certamente beneficiar as pessoas, por enquanto ela é usada para criar brinquedos interessantes e incomuns.